Oi gente, aqui é a Ju da Novela Literária e hoje, nesse clima de Copa, com talvez algumas vuvuzelas aí ao fundo, eu vim conversar com vocês então sobre o livro A Vendedora de Livros, da Cynthia Swanson. Bom pessoal, eu estava até na dúvida se eu vinha conversar com vocês sobre esse livro aqui no canal ou não, assim, em um vídeo dedicado pra esse livro, porque eu ainda estou em dúvida quanto aos meus sentimentos em relação a essa história. Eu não sei o que eu... sabe? Eu sentia coisas durante a leitura, senti coisas quando terminou a leitura, mas agora eu já tô pensando um pouco diferente sobre a história. E isso é muito comum, acontece às vezes de você se empolgar com uma história e ao longo da história você vai diminuindo a empolgação, no final você gosta de algumas coisas, mas desgosta de outras, e depois da leitura você ainda fica meio assim, tipo... será que eu gostei tanto assim? Eu não sei se vocês são assim também, mas às vezes tem alguns livros que me provocam esse tipo de sentimento, de não saber ao certo se eu gostei. Eu acho que eu gostei, mas não tanto assim. Talvez eu esperasse um pouco mais. Vou contar pra vocês então o que eu achei desse livro em detalhes, mas vou começar com o enredo. E também preciso avisá-los que esse foi o livro, acho que de junho mesmo, da tag Inéditos. Então eu recebi aqui a caixinha de cortesia da tag e resolvi ler, porque assim que chegou realmente eu fiquei muito empolgada com essa sinopse. E aí eu acabei mergulhando logo na leitura de cara, e nem sempre eu faço isso, tá, gente? Às vezes chegam livros aqui e eu falo, putz, que interessante, e eu demoro anos pra ler. E esse aqui não, no mesmo mês que eu recebi eu já, tipo, super quis ler e acabei devorando bem rapidinho. Acho que eu li em uns 3 dias, porque eu tava realmente muito ansiosa. Então, vamos lá ao que se trata essa história. Bom, a princípio a gente vai acompanhar então aqui a história da Kitty, que é uma jovem, eu acho que ela tá na faixa dos 30 alguma coisa, mas enfim, 30 e poucos anos, e ela tem uma livraria junto com a amiga dela, que é a Frida. Não sei se eu pronunciei muito certo, que é Frieda que se escreve. Elas têm uma livraria e a Kitty, ela é solteira, ela mora sozinha, com um gato. Ela sente que a vida dela é boa, assim, ela tá feliz, assim. A Frida é a melhor amiga dela desde, sei lá, a escola, assim, né? Então ela tá super tranquila, satisfeita com essa independência também de morar sozinha e com essa liberdade. E também precisa avisar que esse livro se passa em meados dos anos 60. Então pra ela já é um grande avanço ela ter um trabalho e tudo mais, e ela ser independente, etc. Porém, ela começa a ter uns sonhos muito estranhos. Ela começa a sonhar com uma outra vida, com uma vida onde ela é ela mesma, ela se olha no espelho nesses sonhos e vê que ela é ela, porém, ela está casada com um homem chamado Lars e ela tem 3 filhos. Assim, é completamente absurdo e ela não sabe por que ela tá sonhando com isso, porque ela tá satisfeita com a vida dela, porém, esses sonhos parecem muito reais, assim, sabe? Ela consegue sentir os cheiros, tocar nas pessoas, sentir as coisas, até as emoções. Ela pensa durante o sonho do tipo, meu Deus, isso aqui é um sonho, então assim, já que é um sonho, vou aproveitar aqui, já que eu tô acordando aqui do lado desse homem maravilhoso, meu marido, que me ama e que é um cara extremamente gentil e amoroso comigo, eu vou curtir esse momento, sabe? Então ela até aproveita todos esses momentos, mas a princípio, lógico, é um choque, né? Ela acorda numa cama que, tipo, é uma cama de casal, num quarto luxuoso, diferente do quarto dela, e ela se pergunta o que eu estou fazendo aqui, quem são essas pessoas, né? As crianças vêm abraçar ela, mãe e tal, e ela fica... tá, né? Quem é você? A princípio, esse livro me prendeu muito a atenção, porque eu ficava super curiosa, cada capítulo ia intercalando, né? Um momento ela acordava na casa dela, real, e num momento ela acordava na casa dos sonhos, então, dos sonhos literalmente, né? Porque a partir do momento que ela começou a ter esses sonhos, ela começou a almejar mais essas coisas que antes pra ela talvez não tinham tanta importância, tanto peso, e aí ela começa a até desejar esse estilo de vida e tudo mais. Mas nesses sonhos, ela começa a descobrir que tem algumas coisas que não são tão perfeitas assim também, né? Então lá pro meio do livro, assim, a gente vai vendo também que nada é tão perfeito, né? Os filhos não são tão perfeitos, tem algumas questões ali que incomodam ela e que a deixam triste e que ela não sabe como resolver e que são situações que ela se vê totalmente perdida, sabe? Tem também situações, por exemplo, com a amiga dela, que nesses sonhos ainda é a Frida e ela ainda conhece a Frida, mas aconteceram coisas no passado e que ela não sabe, né? Ela vai, tipo, tentando ali pescar e pegar as informações com as pessoas discretamente, né, sem parecer maluca, mas tentar entender o que aconteceu pra que ela e a Frida, por exemplo, tivessem se afastado, porque nessa vida dos sonhos, ela e a melhor amiga não se falam, ela não trabalha mais, ela optou por ficar em casa, cuidar dos filhos, da família, etc. E é uma coisa que pra ela, nessa outra vida, na vida real, é inimaginável, né, ela ter esse tipo de opção, né. Enfim, eu não posso falar muito mais também, porque eu não quero de maneira nenhuma dar spoiler pra vocês. Mas foi uma leitura que fluiu
tranquilamente pra mim, foi uma leitura até rápida, porque eu gostei muito da narrativa, eu me envolvi de fato com essa personagem, torcia por ela, eu ficava curiosa, eu queria saber mais da vida dela, eu realmente me envolvi com a história, sabe? Quando você se sente muito próximo, assim, do personagem, eu fiquei com essa sensação o livro inteiro e achei a narrativa muito fluida, a escrita da autora, assim, muito gostosa, e eu gosto muito dessas temáticas, assim, também, sabe? De, tipo, vida doméstica, vida familiar, segredos, coisas desse tipo, eu curto pra caramba. Tanto que eu curto os livros da Liane Moriarty, li mais recente o da Celeste Ng, gostei pra caramba também, que é o Pequenos Incêndios por Toda Parte. Então, esse tipo de temática me chama muito a atenção. Porém, eu acho que eu esperava que o final fosse um pouco menos óbvio. O livro tem 380 páginas e, digamos que, assim, faltando 150 páginas pra acabar, eu já tinha mais ou menos me ligado do que poderia ser e do que poderia acontecer. Então, eu acho que talvez essa previsibilidade do final e, assim, o final ser um pouco monótono, eu acho que isso que atrapalhou um pouco, assim, não teve aquele ápice da história, sabe? Então, isso que me deixou com sentimentos um pouco conflituosos, assim, com relação a se eu gostei muito ou não. Se tivesse tido um final um pouco mais... assim, eu teria gostado mais. Então, eu não sei, eu acho que eu vou dar 3 estrelas e meio, 4, que ainda é uma nota muito, muito boa pra esse livro, mas é porque, como eu falei pra vocês, eu amei quase tudo. Só que realmente eu acho que talvez o final pudesse ter sido melhor. Porém, eu também não sei exatamente o que eu faria se eu fosse a autora pra finalizar, fechar a história, assim. Mas eu gostei. No geral, eu gostei. Mas eu fiquei meio assim. Eu não sei se vocês vão entender. Eu espero que vocês entendam. Mas é uma história que eu recomendo se você estiver mais interessada na narrativa do que nos acontecimentos e no desfecho, assim, né? Não é igual um thriller que você quer descobrir o que vai acontecer no final e aquilo é a coisa mais importante. Aqui a coisa mais importante é a narrativa e a história por trás, sabe? A história em si da personagem. Nesse sentido, eu gostei bastante, tem muitas reflexões, assim, interessantes, tem muitas referências literárias, assim, ao Steinbeck, a outros autores que eu também gosto muito, então, assim, eu ficava suspirando realmente em algumas partes. É bem gostosa a leitura. Mas eu já entendo que não é um livro que eu posso recomendar pra todo mundo, sabe? Que não é um livro surpreendente, não é um livro, assim, de fortes emoções, sabe? Então não é o tipo de livro que eu recomendo pra todo mundo. Porque eu sei que tem pessoas que não vão gostar desse estilo, desse ritmo, assim, da narrativa. Mas para algumas pessoas que já gostam de livros nesse estilo, livros que tratam de temáticas pra reflexão, que tem drama, sabe? Que tem questões pessoais, de autoconhecimento e etc. Eu acho que é um livro bacana. Eu leria de novo. Então, bom, acho que isso é uma boa indicação, né? Enfim, fica aí a critério de vocês. Eu queria muito conversar com vocês o que eu achei sobre esse livro, mas eu tô ainda um pouco assim, como vocês podem perceber. Essa resenha vai ficar meio esquisita, com certeza. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir ainda assim, de saber as minhas opiniões sobre esse livro. E se você gostou, deixe o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação da Nuvem Literária. Eu vejo vocês então em um próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau!